Olá! Tudo bem, Silvia? Boa noite. Como vai? Boa Tudo bem? noite, querido. Tudo bom? Tudo jóia. Prazer estar aqui com você e com o seu público, com os Imagina, seus seguidores. sim, eu e minha audiência agradecemos demais sua presença aqui, pastor. Uma alegria enorme tê-lo conosco. Pastor José Júnior, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Cuiabá, já exerce o ministério pastoral há mais de 23 anos, pelo que eu entendi. É Isso mesmo. bacharel em teologia, licenciado em letras também, tem formação pelo Ragai, pessoal, por isso que ele está aqui conosco, é docente do Ragai Nacional, palestrante, inclusive, nacional também pelo Ragai, e mestre em aconselhamento familiar, que é um assunto que eu adoro também. E o pastor Bom, José é casado com a Meila e tem duas filhas lindas que eu conheço, inclusive a Thalita e a Thaís. É isso, pastor? Tem mais alguma informação? levantou minha ficha completa. A ficha completa. É, Querido, uma satisfação enorme estar aqui contigo hoje. Quero agradecer, inclusive, por favor, transmita meus agradecimentos à Meila, que lhe liberou essa horinha para estar aqui numa sexta-feira de noite conversando com a gente. Diga para ela que tá eu bom. agradeço demais por ela ter liberado o Senhor para estar aqui comigo. Tá legal, querida. Tá ótimo. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto super importante, o cuidado do coração e da vida do líder cristão, né? Quem tem vivência de igreja, quem se não vive, mas já viveu, enfim, ou já passou, já deve ter presenciado, né? As inúmeras pressões que um líder dentro de uma igreja sofre, por vezes a família do líder também sofre, e a minha intenção de trazer o pastor José aqui, além de ser uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, uma admiração muito grande, já tive a oportunidade de estar numa aula dele, que é fantástica, super dinâmica. Obrigado. Imagina, é verdade. Não estou rasgando seda, não. É porque é Eu verdade sei, mesmo. eu sei. E eu não podia deixar de chamar um especialista, né, para falar exatamente sobre o coração e a vida do líder cristão. Então, eu queria, antes de passar a palavra para o senhor, pastor, eu queria agradecer a todo mundo que está entrando aí, ó, o professor Garandela, o Celso, Celso? Acho que Carlos, desculpa, Carlos Rodrigues, Geovan, Arlise, olá, Thalita, Marcos, Eliana, Cláudio, Jennifer, André, Alice, Helenice. Gente, mandem coraçõezinhos aqui, ó, nesse cantinho de cada tela. Manda coraçãozinho aí, porque assim o Instagram reconhece que a live tem relevância, que ela é boa, e ele avisa para mais pessoas, para os meus seguidores, para os seguidores do pastor José Júnior, e aí a gente vai ter mais gente aqui com a gente. E se É você quiser verdade. também, manda aqui, ó, essa flechinha no direct, chamando pessoas que você sabe, que você acha que vão se beneficiar ou gostar desta matéria que nós vamos tratar hoje aqui com o José Júnior, tá bom? Boa noite, Helenice. Seja bem-vinda. Olá, Ademir, seja bem-vindo. Pastor, sem mais delongas, quero passar a palavra para o senhor. Quais são suas primeiras considerações sobre o cuidado com o coração e a vida do líder cristão? Primeiramente, eu achei legal essa metáfora aí. Mande o coração, né? Que o Instagram Reconhece. reconhece que a live é uma live importante. Então, parafraseando o nosso mestre, Jesus, o Instagram fala do que o coração está cheio, né? É verdade, pastor. Tá Que tudo ligado legal. ao coração, tudo Uhum. conectado ao coração. E Muito eu quero boa. também estimular vocês que estão acompanhando a live agora. Eu sei que essa live também ela vai ficar salva e outras pessoas vão acompanhar depois, mas eu quero encorajar você a fazer isso mesmo. Avise aí os líderes,
líderes cristãos, líderes da igreja, pastores, líderes que você sabe que está passando por uma pressão violenta nesse tempo, porque nós vamos falar aqui do coração do líder, e se você me permitir, eu quero colocar um pouquinho do meu coração, da minha experiência como líder também, tá bom? O que eu vivenciei, por que eu fui parar no Instituto Haggai, exatamente nesta matéria de prioridades e família do líder. Durante a live eu vou compartilhando isso daqui. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, olha, veja bem, Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo, um líder excepcional do cristianismo, extraordinário. Aí ele está treinando, aperfeiçoando as qualidades de um líder de 39, 40 anos, entre 38 a 40 anos, que naquela época era jovem, nessa época muito mais, na nossa época. E ele fala para Timóteo assim, Timóteo, cuida de ti mesmo e do teu ensino. Então tem uma complementação. Primeiro ele começa com cuida de ti mesmo e, quase que dizendo, e depois do teu ensino. Mas os líderes invertem isso. Eles cuidam primeiro do seu ensino, do seu conteúdo, e depois, se sobrar tempo, se sobrar energia, do seu coração. Então há uma inversão, já começa aí. O mesmo Paulo, que todos nós admiramos, um líder extraordinário, quando foi se despedir da igreja dos presbíteros da cidade de Éfeso, os presbíteros se reuniram, Atos capítulo 19, esse é o texto, e ele reúne todos os presbíteros. Os presbíteros eram os pastores locais, na linguagem da Bíblia, eram pastores de pequenas congregações, algumas delas até grandes, líderes cristãos. Paulo vai dar um conselho para eles, e ali, Silvia, era afeto, era coração, a Bíblia diz que eles, no final, eles beijaram uns aos outros, eles se abraçaram uns aos outros. Mas olha o conselho de Paulo ali naquele contexto. Paulo diz assim para os presbíteros, para os líderes, cuidem de vocês mesmos. A expressão lá, ela poderia ser traduzida também por cuidem uns dos outros e do rebanho que Deus confiou a vocês. Mas, infelizmente, nós invertemos. Então, numa linguagem de liderança, seria assim, cuidem uns dos outros, cuidem da equipe, tá bom? Alinhem a equipe, cuidem do coração uns dos outros e, quase que depois, cuidem dos liderados. Mas a gente inverte isso, especialmente pastores, mas aqui não só pastores. Eles cuidam primeiro do rebanho, cuidam dos liderados, se doam de maneira gritante, e aí depois, se sobrar um tempinho, se sobrar uma energiazinha, eu vou cuidar de mim mesmo. Então, esses dois parâmetros bíblicos aí, um dos presbíteros reunidos na cidade de Éfeso e o outro de Paulo, com o Timóteo, que também foi pastor em Éfeso, eles nos dão, já para início de conversa, uma prosa de cuidado pessoal. Cada líder tem uma responsabilidade consigo mesmo. Com a sua saúde, legal. Com a sua pressão sanguínea, com as taxas, com suas taxas, com suas questões emocionais, com a sua alma. Então, isso é muito forte. Eu queria falar como consideração inicial isso aí. Esses dois parâmetros. Cuida de ti mesmo e depois do teu ensino. Cuida de ti mesmo e depois do rebanho, e depois dos liderados. Que legal. E que tem tudo a ver, a linha com o ama ao próximo como a ti mesmo, né? Também dito por Jesus. Que é uma prerrogativa, né? Como é que você vai cuidar do outro se você não cuida de você mesmo? Isso aponta no sentido da autorresponsabilidade, né, pastor José, do líder. Verdade. Porque às vezes eu já tive a oportunidade de conversar com alguns líderes esgotados, né? No ambiente de igreja, e ouvir isso, né? Ah, mas é porque o pessoal me sobrecarrega. Ah, é porque o pessoal... as pessoas não têm limite, né? E é verdade, não é mentira. De fato, às vezes, falta um pouquinho de simancol, né? Por parte dos liderados, do rebanho, por assim dizer. Sim. Mas isso não isenta, né, a figura do próprio líder, do próprio pastor, de ter essa autorresponsabilidade.
Muito importante. Silvia, e também, só para complementar, você que é uma craque aí no desenvolvimento de pessoas, tem trabalhado com isso, você também é uma líder de alta performance, de alto padrão, você sabe que a liderança é apaixonante. Então, um pouco de tudo isso faz parte da própria narrativa da liderança, Silvia. A liderança é algo apaixonante. Existem muitas responsabilidades, claro que sim. Existem muitas cobranças, obviamente. Mas, excetuando isso, a liderança por si só é muito apaixonante, porque ela toca no coração das pessoas, ela entra em cenários os mais diversos, e isso alimenta. Você, por exemplo, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, assim como eu, a gente dorme pensando em como melhorar os nossos processos para alcançar mais pessoas, e a gente acorda pensando também nisso. Quer dizer, 1 mês está tranquilo, 2 meses está ótimo, mas não dá para levar assim uma vida toda. Então você tem que olhar para si e falar, peraí, eu tenho um pedacinho de chão aqui que eu tenho que liderar também. Tem um centro de comando aqui que eu preciso dar uma atençãozinha também, até para eu ter fôlego, energia e ar puro para exercer a liderança com qualidade, como Jesus realizava. Em vários momentos as escrituras falam que ele saía, que ele ficava sozinho, que ele ia para o monte orar, que ele retirava. Exatamente, exatamente. Muito bom. Pastor, e conta então um pouquinho dessa história, se o senhor não se importa, né? Por que foi que o senhor foi parar? Teve a ver com uma crise aí? O que aconteceu para o senhor ir parar lá no Haggai? Tá. Eu vou contar brevemente, sem ser rápido, tá bom? Então, tá bom. Tem uma diferença. Então, assim, olha, eu me converti aos 16 anos de idade, em Rio Branco, no Acre. No mesmo dia, eu senti um chamado muito grande para me envolver com o que Deus estava fazendo no mundo. Com 19 anos, eu já estava no Seminário do Sul estudando teologia. Com 23 anos, eu comecei meu ministério numa cidade do Pantanal Mato-Grossense, uma cidade chamada Poconé, que é porta de entrada para o Pantanal do Mato Grosso, que é o Pantanal mais preservado que existe, é o Pantanal do Mato Grosso. O do Mato Grosso do Sul já está meio degradado. Do Mato Grosso aqui nosso é um Pantanal lindíssimo, é lindo, é maravilhoso. E aí eu fui pastorear lá. Eu estava muito perto do reino, mas sem salvação nesse sentido. Por quê? Porque eu estava perto de belezas naturais, eu estava perto de muitas fazendas turísticas, a 10 quilômetros da minha casa tinha um rio maravilhoso, eu tinha uma porção de coisas para usufruir, para desfrutar, mas o que é que eu fiz? Eu, por paixão ao ministério, por paixão à liderança, eu me impus um ritmo de trabalho muito intenso. Então eu vou contar para você como é que era o José Júnior do início do meu ministério. Então era assim, ó, eu acordava às 4 da manhã, orava das 4 às 6 da manhã, orava e lia a Bíblia. 6 da manhã, eu engolia um café. 6h30, eu estudava, de 6h30 até o meio-dia. Eu estudava o grego, estudava língua portuguesa, estudava psicologia aplicada ao ministério, estudava aconselhamento, estudava para os sermões, para as mensagens, estudava psicologia pastoral, até o meio-dia. Meio-dia eu parava e engolia uma comida. 1 da tarde, isto é, às 13 horas, eu não tinha carro, eu pegava uma bicicletinha e eu ia fazer visita, só que os irmãos moravam quase todos distantes e até na zona rural. Então eu ia com a minha bicicleta 1 da tarde e visitava até às 18 horas. Nossa. Ok? E a Meila, nós tínhamos uma bicicleta só. A minha esposa ia ali no varão, né? Que chama. Garupa. Eu ia levando até às 18 horas eu voltava para casa. Deixa eu adivinhar, tomava um banho. Engolia o jantar. Engolia o jantar, tomava um banho. 19 horas, eu pensava assim, agora eu vou ler o que eu quero, porque eu vou ler literatura, eu gosto muito de literatura, eu vou ler algum romance, e eu lia até as 22 horas. 22 horas eu ia tentar dormir, mas meu pensamento estava acelerado. No início, eu achava isso bom, eu achava que estava sendo produtivo.
E algumas noites eu comecei a colocar também estudos bíblicos para realizar com pessoas não crentes. E muitas pessoas entraram na comunidade por conta desses estudos. E eu ia me retroalimentando e me empoderando mais ainda. Com o tempo, eu comecei a dormir 23 horas, meia-noite, 1 da manhã, mas eu não mudava a minha rotina. Até um dia, que foi assim uma loucura terrível, 1 ano. Aí um dia eu estava num acampamento, um retiro da igreja, eu entrei num rio e saí, senti que eu não fiquei bem. Voltei, quando eu cheguei na minha cidade, eu não estava legal. No outro dia eu preguei pela manhã, mas eu senti que tinha alguma coisa no meu corpo que não estava bem. À noite, o meu sermão foi interrompido por uma contratura muscular. Vou explicar brevemente. Assim, é como se fosse uma epilepsia, só que eu não perdi a consciência e o meu corpo paralisou. Uma crise de epilepsia, mas não era. Sim. Porque eu não perdi a consciência, eu sabia tudo o que estava acontecendo, mas o meu corpo se contraiu completamente. Tudo. Eu não conseguia falar. E eu saí dali e vim para Cuiabá. Foram 100 quilômetros e depois disso eu enfrentei 2 anos de um tratamento, porque eu desenvolvi síndrome do pânico e depressão nesse contexto. O médico que me atendeu, um médico maravilhoso, ele disse assim para mim, ele pediu para eu conversar sobre a rotina e ele falou assim, olha filho, o muito estudar é enfado da carne. Eu estava estudando muito, eu achava que tudo se resumia à dedicação e consagração. E Silvia, foram 2 anos horríveis. 2 anos de um tratamento, remédio tarja preta, até que eu saí disso. Quando eu saí disso, eu prometi para mim mesmo que eu jamais entraria numa roda viva dessa. Ok, eu cumpri a promessa, durante 2 anos eu cumpri a promessa. Mas depois eu vim para Cuiabá, aí começou tudo de novo. Começou a roda viva. Trabalho, aquela coisa, vamos lá, tem que produzir, tem que fazer. Aí um dia eu comecei a ter os mesmos sintomas, só que mais leves. Aí eu vim para o meu quarto, orei a Deus e falei, vai começar tudo de novo. E eu senti como se Deus falasse ao meu coração, né, através de palavras que foram sendo geradas na minha mente, que foi assim, não precisa começar tudo de novo. Você pode ser diferente, você pode fazer diferente, você pode ser mais da teologia de Maria e não da teologia de Marta. Isso aí. Você pode ser mais contemplativo, você pode ser mais... E você vai produzir do mesmo jeito. Você vai produzir até mais. Vai produzir com mais alegria ainda. E eu acreditei naquilo. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração assim também. Pergunte para Meila, a minha filha, como vai a tua alma? Aí eu falei, pergunte para ela, como vai tua alma? Porque naquela semana que eu estava com esses dramas todos, já em Cuiabá, eu não estava mais lá no Pantanal, estava em Cuiabá. Sim. A minha esposa aprontou uma comigo. Ela ligou para a secretária da igreja e marcou o horário para falar com o pastor da igreja, que era eu. Aí, quando eu fui olhar a agenda do dia, né, estava sempre muito lotada, fulano, Meila. A secretária falou, pastor, ela pediu para conversar. Falei, tá bom. Liguei para ela, falei, Meila, teu nome está aqui. Ela falou, deixa o meu nome aí, eu quero conversar com você. E ela foi até o gabinete, ela foi falar sobre a nossa filha. Naquela época não tinha nascido a Thaís ainda, era só a Thalita. Foi conversar sobre a Thalita. E conversa sobre a Thalita. E eu falei, não, mas a gente pode conversar sobre isso em casa. Ela, não. Eu quero conversar aqui porque aqui eu tenho pelo menos 1 hora da sua atenção. Então, naquele contexto todo, quando eu cheguei em casa, depois que o Senhor falou comigo, eu olhei nos olhos dela e falei assim, como é que você tá? Tá tudo bem? Ela falou, tá bem, tá ótimo. Eu falei, mas como é que tá aí por dentro? Como é que tá aí por dentro? E Deus falou no meu coração, pergunte como está a sua alma. Como está a sua alma? Até que eu perguntei, como é que está a sua alma? E ela falou assim, hã?
sim, como é que está a sua alma? Ela falou, quer saber mesmo? Eu falei, quero. E ela falou, minha alma, e desmontou. Chorou copiosamente. E eu falei, meu Deus, o Oh, que que eu fui fazer? Ela chorou muito, muito, muito. E depois ela falou, minha alma, aí ela contou tudo. Uma das coisas que ela falou é, você é um pastor admirável, eu gosto de você como líder, eu gosto das suas pregações, mas eu preciso de você como marido, eu preciso de você como pai. Você, a nossa filha está crescendo, você não está participando desse crescimento, dessa alegria. E ela desmontou. Aí eu me ajoelhei ao lado dela e fui orar. Eu não pedi, Silvia, para ser um líder melhor, porque eu estava tentando já ser um líder melhor e não conseguia. Eu não pedi para ser um pastor melhor, porque eu estava tentando ser um pastor melhor e não dava conta. Eu não pedi nem mesmo para ser um marido melhor, porque até então eu achava que era um marido melhor, que eu estava arrebentando, mas não era um marido melhor coisa nenhuma. Eu fiz um pedido só, eu fiz uma oração, e eu chamo da oração mais sincera da minha vida. A oração mais sincera da minha vida. Eu pedi a Deus com toda força, com todo fervor, eu não quero perder minha alma enquanto eu ganho o mundo para Jesus. Eu não quero perder minha alma. Eu não quero perder minha alma. E Silvia, essa oração eu fiz junto com a Meila. E depois disso, essa palavra, essa expressão, a gente usa aqui em casa. A gente usa aqui. Vez ou outra, eu pergunto para a Meila, como é que você está? Como é que está a sua alma? A Meila pergunta para mim. Agora, nesse tempo de pandemia, nós já perguntamos isso de modos distintos e diferentes algumas vezes. Ontem à noite nós nos perguntamos isso. Porque aqui no Mato Grosso a situação está muito complicada, está muito feia. Mas nós perguntamos para Thalita também. Thalita pergunta para nós, papai, como é que está a sua alma? Como é que você está? Nós perguntávamos para a Thaís, quando a Thaís era pequenininha. Tem até um episódio assim, que uma vez eu falei, como é que está a sua alma? Ela nem sabia o que era alma, tadinha. Como é que está a sua alma, filha? Ela, hã? Sim, você está bem, está triste, está alegre. Ela falou, eu não estou bem não, minha alma não está bem. Por quê? Porque a Thalita não deixa eu mexer no tablet dela. Então, nós criamos uma linguagem de interesse pelo coração do outro. que lindo. Nós criamos essa linguagem de interesse. E aí, quando eu fiz o Instituto Haggai, a matéria que grudou em mim, que colou em mim foi prioridades do líder, né, e família. Porque as duas coisas caminham juntas, extremamente juntas, Silvia. Então, assim, minha história, resumidamente, com essa matéria do Haggai foi essa. Eu sou apaixonado por essa matéria porque ela fala ao coração. Ele diz assim, ei, você pode frear e pode produzir mais. Você pode produzir com alegria. E você pode... Porque, na verdade, Jesus nos chamou para Ele. O fazer é uma consequência. Entendeu? Verdade. Eu penso até, pastor, muito bonita a sua história, né? Em primeiro lugar, inspiradora, né? Acho que é uma pergunta que todos nós devemos levar para casa, né? Aliás, já estamos em casa, né? Cada um aí na sua casa, levar consigo, né? E perguntar mais, como é que está a sua alma, né? Para os seus, Silvia, os amores da sua vida, né, pastor? só para não perder isso é importante demais. Você é psicóloga, você sabe disso. É diferente quando você pergunta como está a sua alma, sabe? É uma pergunta diferente. Esses dias eu fiz um teste. Eu perguntei para um funcionário lá da igreja, que trabalha na limpeza do prédio, né? Nós dispensamos todo mundo, o nosso prédio está fechado, nós dispensamos todo mundo, alguns prédios voltaram a abrir, nós não achamos que devemos fazer isso agora. E aí, eu cheguei para essa funcionária, na verdade, e falei para ela, como é que está a sua alma? Quase que a vassoura caiu no chão, assim, junto com o balde, junto com tudo. Porque a gente não pergunta sobre... E perguntar, como é que você está? Não é a mesma coisa, Silvia. Não é a mesma coisa. Como é que você tá caiu numa certa banalidade, que nem aquela história do bom dia, vizinho. Você não está dando bom dia para o seu vizinho. Você está dizendo duas palavras que você se acostumou a dizer de uma forma educada como um cumprimento. Mas você não está dizendo, olha, tenha um bom dia, vizinho, né? Sim, ou que o seu dia seja um bom dia. E eu acho que como está a sua alma, é mais ou menos isso, né? Você realmente mostrar esse interesse em entender
né? Como é que a pessoa está na sua essência, nos seus conflitos, nas suas emoções, né? Fantástico. E outra coisa que me ocorre, pastor, com a sua fala, é também, quando o senhor fala aí nessa parte final, né, de que Jesus, ele nos chamou para seguir, né, e o trabalhar é uma consequência, né? Ele, inclusive, na época dele, ele fazia isso, ele chamava e depois vinha o fazer, mas primeiro era seguir, era o mais importante. E nós temos uma cultura e uma tradição, não só dentro da igreja, né, de modo geral, na vida como um todo, nós temos uma cultura, me parece, você tem que ser ocupado, né? Você tem que ter uma agenda cheia, você tem que poder dizer, eu não tenho tempo para isso, né? Nós somos muito ocupados e, às vezes, pouco produtivos, porque ocupação é diferente de produtividade, né? Verdade. E aí, sabe o que é interessante nisso? Olha só, o líder, né, esse coração do líder, ele precisa ter uma reflexão sobre Deus, uma teologia. Teologia não é de gabinete, não é pastor quem produz teologia, não é nem mesmo teólogo. O teólogo, ele faz um exercício reflexivo mais aprimorado. Mas qualquer pessoa que respira faz teologia. Ela expressa alguma coisa, tá? Ela vai expressar. Então, por exemplo, nós líderes na igreja, líderes no mercado de trabalho, líderes cristãos em todas as esferas da sociedade, nós temos que ter uma teologia para viver. É uma teologia que tem que ser simples, tem que descomplicar a vida, ela tem que ser saudável e ela tem que ser sensível. E essa sensibilidade, ela passa primeiramente para perceber suas limitações, perceber que você não é de ferro, crente é gente. Sobre isso, Silvia, uma coisa muito, muito interessante que eu quero compartilhar aqui, você tocou nessa questão da cultura da ocupação, né? Tem que estar com a agenda cheia, tem que estar... Aqui na nossa comunidade, eu tenho enfatizado, e nós temos tido muitas vitórias, e eu creio que, pelo menos essa parte que todo mundo parou uma hora, parou todo mundo em todos os lugares, eu acho que isso foi um sábado forçado. Eu penso que isso foi um sábado forçado. Um Shabat, um descanso da terra. E nesse sentido, eu tenho já, pelo menos há 5 anos aqui na igreja, porque eu sou de uma comunidade muito ativista, então há 5 anos eu tenho falado sobre pensar Pense um. O líder, especialmente o líder cristão, deveria ter essa dinâmica. Pense um. Então eu digo, você tem que ter um Deus para adorar, você tem que ter um ministério para servir, um só, não são 2, 3 ou 4, não, é um só. Se você trabalha numa recepção, não vai fazer outra coisa. Se você trabalha no som da igreja, não vai cantar. É um só ministério. Que você participe de um culto só da igreja. A nossa igreja aqui tem 3, quando estava presencialmente, ela tinha 3 cultos no domingo e um durante a semana. Você não precisa participar de todos, participa de um só. Escolha um e participe. Tenha um grupo de estudo bíblico. Tenha um amigo, tenha um ombro amigo, pelo menos um. Larry Coy, que escreveu Conflitos da Vida, um curso maravilhoso, ele disse que se você chegar aos 80 anos de vida e você contar nos dedos 5 amigos, você é um homem rico. Bom, Larry Coy disse isso em 1992. Hoje, eu acho que ele diria que se você contar 3 amigos aos 80 anos, você seria um homem, não era nem rico, não, milionário. Então pense você tem que ter um amigo, você tem que proclamar o evangelho para pelo menos uma pessoa em um ano. Sem peso, sem fardos desnecessários. Então isso é o que eu chamo de uma teologia saudável da liderança, uma teologia simples, uma teologia sensível à nossa própria dinâmica de tempo, né? Muito bem, fantástico. E essa sensibilidade e essa vida saudável são fundamentais até para, como o senhor falava antes, né? A sua história lhe mostrou a importância de se retirar. Mas como que você se retira se você é uma pessoa não de pensar 1, mas pensar 10, né?
E aí a gente vai também para aquela outra máxima, que eu acho que é um pouco do brasileiro, que é, tipo assim, assumir muita coisa, mas não fazer nada bem feito, né? Assume tudo, Sim. participa de tudo, tá em todo lugar, tá em toda festa, tá em tudo isso, tudo aquilo, mas a essência mesmo, o coração, né? Por isso que também na Bíblia fala, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Como é que você vai amar muito um, amar muito o outro, e na hora que esse aqui não quiser o que aquele quer, como é que faz, né? Então, acho que muito importante. E muito disso também, muito disso que você está falando agora, você tocou num assunto muito importante, porque nós estamos falando da paixão da liderança. É apaixonante mesmo. É apaixonante cuidar de gente, é apaixonante se envolver na história das pessoas, de ver resultados, de crescimento, de se sentir útil. Exatamente. E aí, só que no exercício de qualquer processo de liderança, seja numa comunidade cristã ou mesmo no seu trabalho fora da igreja, secular, tem duas palavrinhas que Jesus ensinou que elas são poderosas. Eu chamo essas palavras as duas palavras mais poderosas da Terra. É sim e não. Ou melhor, o binômio ali. Sim, sim, não, não. Essas duas palavras, elas arejam a mente, elas cuidam do coração. O líder tem que se exercitar em dizer não, com suavidade, com alegria, dizer não com responsabilidade, com consciência. Porque quando você diz sim, mas você queria dizer não, é ruim. E quando você diz não, quando deveria dizer sim, também é ruim. Então, dentro desse contexto todo, o líder enfrenta não apenas uma paixão avassaladora pelo ministério, pelo crescimento, mas também tentações. Posso falar um pouquinho das tentações? Pode, com toda certeza. Não vou dizer não. Essas tentações, todo e qualquer líder enfrenta, tá bom? Pessoal, elas são tentações. Atenção nas tentações, que são muito importantes. Eu já conheço, vocês prestem atenção. Silvia, foi bom você chamar atenção, porque o líder, às vezes ele se sente inatingível, o líder se sente inatingível, mas são tentações que rondam a liderança, tá bom? O líder, ele tem uma tendência para se divinizar, tá bom? Ele tem uma tendência. Então, todas as tentações do líder, elas vão orbitar, vão girar em torno desses atributos, dessas qualidades que pertencem ao próprio Deus. E aí é onde mora o perigo, tá bom? Porque o líder ele vai ter tentação na questão da onipotência. Ou seja, ele acha que pode tudo. O líder, ele vai dando certo aqui, vai conseguindo ali, o projeto dele vai à frente, as pessoas vão aplaudir, vão elogiar, vão dizer foi ótimo, aí ele vai começar a se sentir poderoso. Não é? Não há nenhum problema em ele se sentir empoderado. Nenhum problema. O problema é ele se sentir poderoso. Porque são duas coisas distintas. Eu sei que a nomenclatura é próxima, mas o líder enfrenta... O líder tem coisa que ele não pode, ele tem que saber disso. Por exemplo, ele não pode controlar as coisas incontroláveis. Ele não tem como controlar. Eu, como líder aqui, eu fiz um planejamento para 3 anos, apresentei para a igreja, levei todo mundo para o retiro, mostrei para os líderes, fiz uma dinâmica no final. Foi uma coisa linda, foi show, isso foi em fevereiro. Em março veio a pandemia. E aí? Então, a gente não controla isso. A gente não controla o nosso crescimento, nem externo e nem interno. Jesus disse, você pode fazer todo o esforço do mundo, você não vai aumentar nem um côvado, nem 1 centímetro na sua estatura. A gente não controla isso, a gente não pode. Então, tem coisa que eu não posso. Mas o líder também tem a tentação da onisciência. Ele acha que sabe tudo. Na verdade, ele não tem consciência disso. Mas lá no íntimo ele quer. Quando alguém liga para ele assim,
pastor, eu vou fazer aniversário, eu queria colocar um versículo. Ele poderia dizer para a pessoa, olha, entra aí, www.bibliaonline.com.br, procura aí que você vai encontrar milhares de versículos. Não, ele quer escolher um versículo, aí ele vai investir aí 1 hora procurando o melhor versículo, porque ele não quer que seja qualquer versículo, porque afinal de contas aquilo vai ser impresso. Ele quer saber de tudo. Não é? As pessoas vão perguntando. Então, assim, tem coisas impressionantes, você não precisa saber de tudo. O cristianismo tem 3 níveis de perguntas: as fáceis, as difíceis e as impossíveis. As fáceis. Que legal. Quantos livros tem na Bíblia? 66. Isso é fácil. As difíceis: Caim matou Abel, casou com uma mulher, e você pergunta, quem, meu Deus, com quem que esse homem casou? Porque estava tudo começando. É difícil essa pergunta, mas tem resposta. Agora, as perguntas impossíveis. Aqui eu acompanhei um irmão saudável, forte, vigoroso. Ele pegou uma enfermidade autoimune chamada esclerose lateral amiotrófica. Ele foi perdendo os movimentos, todos do corpo. O último movimento que restava para ele era do dedo com o qual, esse dedo aqui, com o qual ele passava mensagens para as pessoas, evangelizando as pessoas. A família desenvolveu com ele uma forma dele falar, porque ele perdeu a fala também. Então ele falava com os olhos. Como assim? Tinha uma tabela, ABC, até o abecedário inteiro, por linhas. Então a família assim, linha 1, A, B, C, aí ele piscava. Aí a pessoa colocava no caderninho lá o C. Até montar uma frase. E no dia que ele perdeu, que ele acordou e percebeu que não tinha o movimento desse dedo, que era o último movimento que restava para ele, ele chamou a família e falou, chama o pastor. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a família já estava adiantando com ele o que ele queria falar para o pastor. Para mim, eu acompanhei ele 2 anos. Que 2 anos? Quase 5 anos eu acompanhei ele nessa situação. E quando eu cheguei naquela manhã, ele estava com lágrima aqui, escorrendo as lágrimas, e ela pegou uma prancheta onde ele tinha falado ali com os olhos, e só tinha uma coisa, só tinha uma palavra naquela prancheta. Por quê? Aí, a família que já tinha conversado com ele, explicou, ele está perguntando, pastor, por que Deus tirou o único movimento que ele tinha, e com esse dedo ele evangelizava os amigos, as pessoas, ele mandava, era a comunicação dele com o mundo externo. Por quê? Por quê? Essa foi a pergunta dele. E me passou na cabeça naquele momento, Agostinho, bispo da cidade de Hipona, Tomás de Aquino, alguma coisa de Calvino, muito de C.S. Lewis, alguma coisa de John Stott, alguma coisa que eu aprendi com o meu pastor. Todas essas nuvens de testemunhas começaram a surgir na minha mente, mas eu respirei fundo, olhei nos olhos dele, assim, os olhos lindos, bonitos, os olhos do Hugo, olhos verdes, na verdade eram azuis, os olhos lindos, o azul. Eu olhei no fundo dos olhos dele, e eu ia falar o que a teologia diz sobre o sofrimento, Deus e o sofrimento. Mas o que eu respondi para ele foi, não sei. E eu abracei ele, e chorei com ele ali, e chorei, e chorei, e chorei. E quando eu levantei, eu falei, obrigado por me ensinar a pastorear. A partir de hoje, eu não vou ter medo mais de dizer, não sei. Foi libertador, Silvia. Foi libertador. Por que nós líderes queremos saber de tudo? A gente não sabe de tudo. É bom dizer eu não sei. Não sei. E esse projeto aqui, Silvia, como é que a gente vai resolver? Não sei. Posso pesquisar, eu posso dar uma lida, eu posso estudar, mas agora eu não sei. Não sei. Dizer não sei para os filhos é libertador também. Né? Eu tenho 2 meninas. Aqui tem 3 mulheres. Quando tem alguma disputa, eu sempre saio perdendo. É 3-1. Aqui em casa é o contrário. São 2-1. Eu sou sozinha. Pois é. Então essa é outra tentação. Outra tentação é a questão
onipresença, querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe? Você visita um, vai em outro, às vezes tem 2 festas, eu já cometi esse erro, meu Deus, me perdoa, 1000 vezes me perdoa, de marcar 2 casamentos com a diferença de 1 hora, e aí fica aquele desespero para a noiva, você não vai atrasar, não vai atrasar, e pedir para a noiva não atrasar é a mesma coisa de pedir para o pastor pregar só 20 minutos. Pastor, o senhor só tem 20 minutos, não vai funcionar. É uma missão fadada a dar errado, né, pastor? Para dar errado. Eu não sou onipresente, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não posso. Mas o pastor tem essa tentação. Ele fala assim, ó, não, tudo bem, que horas que vai ser o casamento? Vai ser 4 da tarde? Tá. O outro vai ser às 20, tá, eu vou fazer. Não funciona. Não dá certo, sabe? De não novo, dá certo. Então, a história do coração, né? Onde está seu coração naquele dia, né? Está no casamento 1 ou está no casamento 2? É verdade. É verdade. Então tem outras tentações, que é a questão, por exemplo, da ostentação. Ok? Ostentação. A ostentação para o pastor, para o líder, né? Sim. Isso. O líder ele vai lidar com essa... Isso. O líder, de um modo geral, vai lidar com essa tentação, tá? Da ostentação. Ostentar currículo, ostentar conhecimento, ostentar posição, ostentar... Enfim, ele vai querer... Agora, no caso do líder, do pastor, vou falar um pouco do pastor porque eu sou pastor, né? No caso do pastor, acontece assim, as reuniões dos pastores. Cara, aí, tá com quantos membros na sua igreja lá? Ah, minha igreja está com 1000 membros. Quantas pessoas você batizou? Ah, batizei 300. E a sua? Batizei a 250. Aí tem um pastor presbiteriano muito amigo meu, que é do Haggai também, mas eu não vou revelar o nome dele porque eu não pedi essa autorização. Mas esse pastor, ele estava numa reunião de pastores de várias denominações. Aí um pastor batista falou, minha igreja eu batizei 300 no ano passado. E você? Eu batizei 250. E você? Eu batizei 30. Aí chegou nele. E você? Batizou quantas pessoas? Aí ele falou, 2. O ano inteiro você batizou 2? Ele falou, foi 2, o ano inteiro. Nossa, mas só isso? Ele falou, porque eu só batizo os eleitos, porque eu sou calvinista. Ai. Então é uma tentação. Bem coisa de presbiteriano. Hoje a nossa tentação, no sentido de ostentação, a gente tem que tomar muito cuidado, quantos likes deu a nossa live, quantas pessoas assistiram, quantas pessoas compartilharam, quantos compartilhamentos. Quer dizer, os números, eles saíram da casinha e entraram no mundo tecnológico, né, no smartphone e seus similares. Mas continua na cabeça do líder essa coisa terrível de ostentar. Isso é uma tentação que faz muito mal, porque Jesus nos chama para uma vida simples, uma vida de confiança nele, uma vida de compreensão de que o corpo vale mais do que a roupa, vale mais do que o alimento, vale mais do que as vestes e tudo que possa cobrir a nossa vida de alguma maneira, né? Verdade. Fantástico, muito bom. E ainda tem duas tentações, a omissão e a sexualidade. Mas antes do Senhor falar sobre isso, eu só queria dar um oi aqui rápido. O Peter Esteves está aí, e dizendo que o senhor é top. É mesmo, Peter. Grande Peter. Eu só trago top aqui, inclusive tu já veio, né, Peter? Mas olha só, pessoal, eu não estou lendo aqui os comentários para a gente poder ter mais tempo de ouvir o pastor José Júnior, né, que com essa preciosidade, né, essa alma que me parece que vai muito bem trabalhada, muito bem assistida por Deus, porque eu considero o pastor José Júnior uma pessoa assim iluminada no sentido de ter esse diferencial, de pensar fora da caixa. Obrigado. Não deixar, é verdade, digo em público, é verdade. Eu acho que
falta, né? Falta na sociedade, falta nas igrejas, falta na vida como um todo, pessoas que tenham mais essa sensibilidade, que vejam, né, esses detalhes da vida que passam, às vezes, desapercebidos, às vezes passa como se fosse só um costume, né? Por exemplo, tá a reunião de pastores, todo mundo está contando, né, número de batizados, e por que eu tenho que contar? Né? Sim, por quê? Verdade. O que isso significa, afinal de contas? Então, ter Sim. essa visão, né, fora do comum, fora do lugar comum. E eu acho que o senhor tem essa visão. Diretamente de Fortaleza para ouvir o amado Pastor Júnior. Olá, seja muito bem-vindo, PR Tiago. Pastor Tiago, seja bem-vindo. Tiago, Deus abençoe, Pastor Tiago. José Júnior, amém. Pastor José Júnior, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós vamos ter que fazer outra live depois, porque tem 2 pontos ainda. Na verdade, tem 2 pontos da tentação e depois nós temos mais 2 assuntos. E nós só temos 10 minutos. E eu preciso então, olha, ouvir o restante sobre a tentação e suas considerações finais, porque vamos ter que marcar outra. Tá. Sugestão, falar, vamos deixar as tentações de lado e vamos para a terapia a seguir. Tá bom? Joia. Pode ser? Pode. Então tá, veja bem. Nessa parte eu quero chamar muito a sua atenção de quem está aqui, respeitosamente, né, de quem está aqui assistindo, acompanhando a nossa live, que é a seguinte. Como é que eu, líder, cuido do meu coração? E como é que eu vou ser um instrumento de Deus para cuidar de outros corações? Então, eu quero dar dicas práticas agora. Tudo bem? Ótimo. Fantástico. Primeira coisa, você tem que contemplar Deus. Contemplar Deus. Você pode fazer isso principalmente através da Bíblia. Leia a Bíblia, orando os textos da Bíblia. Pega ali João capítulo 13 até o 17, vai orando cada versículo. Cada versículo. Ali tem assunto demais para orar. Contempla Deus na natureza, nas coisas criadas. Por exemplo, os Hassidim eram um grupo de judeus. Esse grupo de judeus me chamou muita atenção. Uma disciplina espiritual deles que é a seguinte. Todo dia, um Hasside tem que encontrar o sorriso de Deus. Em qualquer lugar. Então ele sai, por exemplo, ele não volta satisfeito para casa, ele tem que chegar em casa e falar, eu vi Deus sorrindo hoje. Vi Deus sorrindo numa pessoa que ajudou um outro. Vi Deus sorrindo numa nuvem que passou ali. Vi Deus sorrindo num gesto de alguém. Vi Deus sorrindo numa criança. Enfim, eu tenho procurado praticar isso aqui também. Olhando, aqui é próximo do Pantanal ainda, eu estou a 100 quilômetros do Pantanal, mas é próximo, aqui passam araras, e eu fico de manhã cedinho ouvindo aquele barulho, Tuiuiu, percebendo isso. Tuiuiu não chega aqui, é só lá no Pantanal, mas você tem que contemplar, você tem que desacelerar e contemplar. Você tem que compreender o outro, sabe? Ouvir mais. Não faça a sua opinião valer todas as vezes. É tão bom perder discussões. Eu aprendi a beleza e a arte de perder algumas discussões. Às vezes eu estou discutindo um assunto e a coisa está esquentando. Agora, é um aprendizado, né? Aí eu penso assim, por que mesmo que eu estou discutindo isso? Aí eu interrompo com um perdão. Eu falo, Meila, me perdoa, por favor, me perdoa. Eu retiro isso que eu falei. Falo com a Thalita também, filha, me perdoa. É tão generoso quando você age dessa maneira e você vai também gerando na sua casa e entre os seus amigos uma percepção de que você está todo quebrado mesmo. Jesus está consertando aos poucos. A obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar. Então, às vezes, um pedaço seu cai e pega na testa de outro. Você tem que ter a consciência de pedir perdão. Então, uma outra coisa importante nesse processo é corrigir rotas. Tá? Corrigir rotas. Ou seja, você tem que avaliar a sua vida em ciclos menores, Silvia. Tá bom? Por exemplo, eu tenho uma sequência de versículos que é bem rápido, que me ajuda nesse processo. Que é assim, Salmo 84, versículo 7, diz assim, os peregrinos, quando vão na direção de Sião, passam pelo vale de lágrimas e vão seguindo de força em força. Quer dizer, não é com toda força, mas é de força em força. Romanos 1,17 diz que o justo vive de fé em fé. Olha que coisa extraordinária.
Provérbios 4, 26 diz que o brilho do justo, ele vai brilhando mais e mais. Não é tudo de uma vez, é mais e mais. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, 16, diz que nós somos transformados de dia em dia. E o 4,16 diz que é de glória em glória. Não é toda glória de uma vez, é de glória em glória. E Apocalipse capítulo 22, versículo 2, diz que lá, naquele grande dia, haverá uma árvore, mas haverá processo ainda na Nova Jerusalém, porque diz que aquela árvore vai produzir 12 frutos. E Ezequiel nos informa que são 12 frutos diferentes, de mês em mês. Então, de dia em dia, de glória em glória, de força em força, de mês em mês, por que eu tenho que esperar começar a tocar aquela musiquinha de Natal para eu avaliar a minha vida? Eu avalio todo mês. Nessa pandemia agora, nós estamos há mais de 70 dias. Eu fiz várias avaliações nesse período. Várias avaliações sobre horário de acordar, horário de dormir, o que eu vou comer, como que eu vou... Então, avalie sua vida em ciclos menores. E para concluir mesmo agora, cultive amizades e tenha 5 ou 6. 5 ou 6 amigos, não amiguinhos, amigos no sentido de companheiros, que vão te ajudar em 5 áreas da sua vida: espiritualidade, trabalho, família, saúde e ministério. Tem gente que fala assim, eu vou ter um mentor. Eu tenho 5. Eu tenho alguém que eu ligo quando a questão é família, que você conhece, é o Cláudio Ebert. Eu converso com ele. Eu tenho alguém sobre ministério, eu ligo para essa pessoa, eu converso. Eu tenho alguém na área de saúde, eu tenho alguém na área de trabalho, e eu tenho alguém na área de espiritualidade. Porque eu aprendi que o líder não se basta, ele precisa de apoio. Então, basicamente é isso sobre o coração do líder. Tem muito mais coisas, né? Mas aqui é um cafezinho expresso. Basicamente isso. Gente, se o basicamente do pastor José Júnior é isso, imagina se ele entra na profundidade, né? Se ele sai da ponta do iceberg e vai descendo e vai aprofundando. Pastor, eu queria que o senhor fizesse uma consideração final, o que o senhor diria, né, assim, como se fosse, não um resumo de tudo que foi dito, porque a live vai ficar aí, pessoal, vocês podem depois rever, podem mandar para os amigos, né, vai ficar gravada no meu Instagram, se Deus quiser. Mas eu queria que o senhor fizesse aquela palavra, assim, para falar na alma do pessoal que está nos assistindo. Tá, então eu quero... Você que está nos assistindo agora e que vai nos assistir depois também, né? Agora ao vivo, depois, eu quero dizer para você o seguinte. Em Números, capítulo 10, versos de 29 a 32, tem uma figura lá que é o Obabe. Moisés chama Obabe, que era da família de Jetro, chama Obabe e disse assim, venha ser o nosso guia. Mas no texto original, no hebraico, ele diz assim, venha ser os nossos olhos. Eu acho isso fabuloso, porque... Você não enxerga tudo, tem pontos cegos na sua vida. Você precisa de outros olhares para te ajudar. Quando eu li isso na Bíblia, eu pensei assim, poxa, o próprio Deus disse que falava com Moisés face a face. Ponto número 1. Ponto número 2. Deus tinha uma coluna de fogo que guiava Moisés à noite e uma nuvem que guiava Moisés durante o dia. Mas mesmo assim, esse cara... ia fazer uma viagem longa e ele chama um guia do deserto, que é o Obabe. Eu descobri em Israel até hoje, o guia de caravana é chamado de Nossos Olhos. Então, ele chama um cara para guiá-lo naquele deserto. Como é que pode? Um cara que tem Deus, que tem coluna de fogo, que tem nuvem, que fala com Deus face a face, precisa de outro ser humano? Isso para mim foi revolucionário, revolucionário. A gente precisa de alma, de espírito, de espiritualidade, mas a gente precisa de ombro, a gente precisa de um olhar, a gente precisa de alguém que enxergue o que nós não estamos enxergando. Então, para você que está nos assistindo, não caminhe sozinho. Se você está com dificuldade de enxergar alguma coisa na sua vida, chama alguém para olhar com você, chama alguém para te ajudar. Não caminhe sozinho. É um tempo de nós caminharmos com outros olhos, não apenas os nossos, mas de amigos queridos.
E você falou aí, eu quero destacar o Peter aí. O Peter é um dos meus olhos. Eu enxergo muita coisa com os olhos bonitos desse nosso camarada aí do Haggai, viu? Fantástico. O Peter também foi e é, né, considerando meus olhos, né, no meu processo todo com o Haggai, um excelente mentor, um amigo, uma pessoa que me ajudou demais, tanto na ida como depois na volta, né, enfim. Me colocou em contato com outras pessoas do Haggai, e é uma pessoa a quem eu tenho um grande respeito, admiração e um carinho muito especial também. Pastor José, o que é que eu posso lhe dizer, né? Falar obrigada me parece tão pouco diante dessa preciosidade. Não vou falar, obviamente, obrigada por estar aqui, né, e por trazer esse conteúdo tão importante, mas vou também já pedir que nós tenhamos um outro momento, em breve, uma outra live, para nós podermos falar ou desse assunto com mais profundidade, ou de partes desse assunto, ou de outros assuntos, enfim, porque para mim vai ser sempre uma alegria muito grande tê-lo aqui comigo, né? O pessoal falando aí, palavra maravilhosa, palavra abençoada. Que bom, graças a Deus. Todo mundo, sim, tempo curto para uma live tão preciosa, e é verdade, né? Eu concordo com tudo que o pessoal foi falando aí. Agradeço demais, mais uma vez, me coloco à disposição, né, do Senhor também. Deus os abençoe mais e mais. Façam mesmo outras lives. Faremos, se Deus Roberta, quiser. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a Roberta e todos vocês que estão aqui conosco. Obrigada, pessoal, pela audiência, por ter estado aqui numa sexta-feira de noite. Eu sei que hoje, agora, nesse momento, a gente não tem muito o que fazer numa sexta-feira de noite, mas, de qualquer modo, você esteve aqui, priorizou, e tenho certeza que você alimentou a sua alma hoje aqui, ouvindo o pastor José Júnior. Pastor, muito obrigada. Até a próxima. Tá bom. Deus abençoe a você e sua família. Amém. O Senhor também.